A graça e a paz, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Isso mesmo, meus amados, queridos irmãos. Já chegamos aí então ao meio do ano, né? Foi um ano realmente muito conturbado, não para mim somente, para você somente, para o Brasil, os brasileiros, mas para o mundo em geral. Hoje vemos as manifestações nos Estados Unidos por conta da morte de um negro por um branco e causou um desastre de modo que tomou uma proporção avassaladora, e temos visto as reportagens, temos visto aí tantas coisas horrendas acontecendo a partir disso. É triste, mas é uma realidade e a gente tem vivido, nós estamos dentro desse turbilhão também de tantas coisas desagradáveis acontecendo, mas também tem os nossos sofrimentos. Hoje, então, quarta-feira, dia de estudo, eu quero compartilhar uma palavra para o nosso coração nesse instante. Antes, quero orar, falar com Deus. Oremos, então. Bendito Deus e maravilhoso Pai, diante do Teu altar nós nos encontramos, meu Pai, nesse instante, sabendo, meu Deus, que tudo está no controle. Nada foge do Teu controle. O Senhor é soberano por absoluto. O Senhor nunca é pego de surpresa. A morte e a vida está em Tuas mãos. E nós cremos nisso. Que nós temos os nossos fios de cabelos na nossa cabeça todos contados. O Senhor sabe, mas além de saber, o Senhor pode. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a Tua permissão também. Quanto mais a nossa vida como um todo, quanto mais a vida do Teu povo, daqueles que creem no Senhor. E o que eu te peço é, aumenta-nos a fé, forja o nosso caráter cada dia mais e mais, para que a gente possa parecer mais com Cristo. Esta é a nossa oração nesta quarta-feira e em nome de Jesus que oramos com perdão dos nossos pecados. Meus amados, gostaria de ler um texto que está em Hebreus, capítulo 9, verso 28, que nos diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O tema desta mensagem para esta noite é: aguarde, Ele virá e não tardará. Não desista agora, já esteve bem mais longe. Não é verdade? Na agenda de Jesus para a sua volta, para buscar o seu povo e a sua igreja, hoje contabiliza menos um dia. Então, meu irmão, minha irmã, está bem mais perto do que a gente possa imaginar. E aí você pode dizer, mas as lutas também estão aumentando a passos tão largos, pastor, que o Senhor não pode também imaginar a minha dor e o meu sofrimento. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que tanto eu quanto você sofremos nessa terra. Talvez o que eu passo não é o que você passa. As nossas lutas são diferentes, mas talvez as intensidades são as mesmas. É interessante que, comentando o capítulo 9 de Hebreus, o texto em questão, um estudioso da Bíblia por nome Warren Wiersbe, ele diz algo interessante. O cristão é cidadão de dois mundos, o terreno e o celestial. Deve dar a César o que pertence a César
e a Deus o que pertence a Deus. Está escrito em Mateus 22, 21. Daí então o desafio de todos nós, como cidadãos dos céus, devemos viver nesta terra pela fé, entendendo que a nossa agenda é primordialmente guiada por aquilo que Deus determina. E isso tem que estar claro na nossa cabeça, na mente de cada cristão. Mas como viver esta cidadania celestial nesta terra de tantos conflitos? A começar pelos nossos conflitos internos, nossos sofrimentos, nossas dores, nossas crises existenciais, nossos dilemas e incertezas, nossas querências e desatinos. E ele escreve mais ainda. O homem prático, que é o homem natural, afirma que precisa ver para crer. Mas o homem de fé responde que crer é ver. Isso nos diferencia do homem natural. Queridos, precisamos conhecer o terreno que estamos pisando. A sua geografia, o seu clima, o seu tipo de solo, a sua fauna, a sua flora. Daí por diante é que a gente avalia quais as circunstâncias, ou por quais circunstâncias ele se encontra da forma que se encontra. Eu quero dizer acerca da comunidade dos hebreus. Por que eles se encontravam daquela forma? As circunstâncias dessa comunidade não eram das melhores. Não viviam seus melhores momentos, seus melhores dias. Apesar de terem vivido momentos portentosos dos quais eles deviam se orgulhar. O momento atual era um daqueles que eles deviam se envergonhar. A gente também entende isso, não é verdade? Momentos bons e outros ruins. Momentos tão bons que a gente até sente saudades. Outros que até a gente não faz questão de lembrar-nos. Mas precisamos caminhar e avançar, meu irmão. No caso daquela comunidade, eles atravessavam por um momento de crise de fé. E isto vem carregado de muitos perigos, e aí eu quero que você preste muito atenção nisso. Pois para quem vive crise de fé, tudo que se relaciona à vida de fé perde o gosto, perde o sentido de ser, perde o sentido de participar, perde o sentido de acreditar, perde o sentido de perseverar e tantas outras coisas. Talvez você já passou por essa crise de fé. Talvez você já acreditou muito em um projeto, em uma igreja, em pessoas da igreja. Talvez você se doou por completo e você acha que não foi correspondido por completo, que as suas expectativas foram frustradas. Daí você entrou em um momento de crise e tudo perdeu o gosto. O que era colorido ficou cinza. O céu pareceu se tornar um céu de bronze. Quem sabe você já atravessou por isso, que a gente está chamando aqui de crise de fé, que esta comunidade também estava atravessando naquele instante. O terreno para eles estava baldio, a vista deles não tinha mais graça, não tinha mais sentido de permanecer, por isso estavam dispostos a abandonar, a tomar o caminho de volta. Quantos nesses dias têm assim pensado? Isso é triste, mas é uma realidade. Talvez já aconteceu contigo. Talvez já aconteceu comigo. Aconteceu com aquela comunidade de fé, os hebreus. Você já pensou assim? Ah, não dá mais. Vou desistir. Estou decepcionado. Quero deixar uma historinha aqui
de Olavo Bilac. Ele diz que certa vez foi procurado por um amigo que queria muito vender uma propriedade. De fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta Olavo Bilac para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras de poetas, com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac fez. E ele conhecia muito bem o sítio do amigo. E por conhecer, ele fez a seguinte redação, o seguinte texto de anúncio de venda daquele sítio. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros. Amanhecer no extenso arvoredo, é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Este foi o anúncio. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. E a resposta foi: nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Queridos, algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos dos outros, quando pegamos emprestado os olhos alheios. Simplesmente uma verdade absoluta. E assim fez o escritor desta carta, emprestou seus olhos para aquela comunidade, para que pudessem perceber que a riqueza que eles tinham, das maravilhas era maior, dos presentes era o melhor. Como dono desse sítio, às vezes, a gente entra em estado de exaustão, em um grau de cansaço por demais profundo que nos impede de ver além do que os olhos naturais veem. Nascemos aqui, mas nós somos de lá de cima, por isso devemos utilizar os óculos com as lentes da fé, senão seremos os mais frustrados dos cidadãos. Isto por uma simples razão: quem é daqui vive e morre por isso aqui. Vemos isto em todos os campos da vida humana. Por mais incrédulo que os cidadãos dessa terra sejam, tem hora que vejo mais fé neles do que na gente. Dado o nível de compromisso, de entrega, de investimento, de dedicação, de seriedade, por aquilo que desejam conquistar, fazer. Mas pela ausência de uma fé verdadeira, de algo que está para além do que eles veem, então eles afundam e dão cabo da própria vida quando se frustram nos seus projetos. No sentido de lutas, crises, somos semelhantes como eles. Porém, o que nos diferencia é que quando falhamos, quando tudo em nós falha, quando desistimos de tudo, inclusive de nós mesmos, das nossas vidas, dos nossos projetos e sonhos, e quando também muitos desistem de nós, tem alguém que não desiste, não nos desampara, não nos abandona. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Salmos 37:23-25 diz: o Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão.
Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi os justos desamparados, nem a sua descendência mendigar o pão. Esses salmos é escrito com as penas ou com a pena nas mãos de uma pessoa que viveu tudo de Deus em sua vida, mas também soube o que era perder esta comunhão por conta do pecado e a dor que isso lhe causou em sua vida. De tal modo que no Salmo 51, ele pede para Deus restituir-lhe o espírito e criar nele um novo coração. Malaquias 7:7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Momento de sofrimento, sim, queridos. E ele segue no verso 8: ó minha inimiga, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Alguém que estava atravessando por um momento de crise, de sofrimento, mas alguém que colocou todas as suas expectativas e fé nesse Deus, que ajuda, que não desampara, que apesar de nós cairmos, Ele nos levanta, não vai nos deixar prostrado. Isaías 45:22 diz: olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E por incrível que pareça, foi com este versículo, ou na meditação, na pregação deste versículo aqui em específico, foi que o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, se converteu. Warren Sburner, ele diz outra coisa interessante: o homem prático afirma que precisa ver para crer, mas o homem de fé responde: crer é ver. Que essa fé que foi imputada nos nossos corações possa ser reavivada na nossa alma este dia também. Para o cristão, embora a luta seja grande, ainda assim, com Deus ao nosso lado, se torna mais fácil, porque ele diz no Salmos 46:1 e alguns outros versículos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Portanto, meu querido, amado ouvinte, aquiete o seu coração no Senhor. João 6,66 diz algo interessantíssimo, por demais maravilhoso. À vista disso, muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram e já não andavam com ele. O verso 67 diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro: Simão, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E se isso não fosse verdade, quando este mesmo Simão Pedro que diz: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, se não fosse esse Deus com o qual ele fez essa declaração, não é? Jesus, se não fosse esse Jesus, Pedro estaria perdido quando ele negou Jesus por 3 vezes. Pedro fugiu e Jesus foi atrás desse Pedro fujão.
Quantas vezes fugimos, quantas vezes desistimos, quantas vezes estivemos em momentos de crise, mas esse Deus nunca desistiu de nós. Portanto, assim como aquela comunidade foi alertada, também foi alentada. Assim também nós somos hoje alertados e também alentados por esta palavra. Assim como aquela comunidade foi exortada, assim também ela foi edificada. Também somos nós hoje exortados e edificados ao mesmo tempo. Portanto, a única razão de você não desistir é porque Ele não desiste de você, apesar de você. A única razão pela qual eu não desisto é porque Ele não desiste de mim, apesar de muitas vezes eu desistir. E apesar de mim, creia, Deus está te vendo e está carregando você nos braços dele. Aguarde firme, ele virá e não tardará. Não desista agora. Já esteve bem mais longe. Já estamos bem mais perto da volta de Jesus. Creia. Apesar das grandes lutas, das desventuras nesta vida, creia nesse Jesus Salvador. Lembre-se do texto, Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você aguarda essa salvação definitiva? Ele está vindo. Esta é a boa notícia para mim e para você. Não desista, por mais difícil que esteja. Vamos orar. Bendito Deus e maravilhoso Pai, diante do Teu altar nós nos encontramos, meu Deus, em oração nesse instante. Louvamos e bendizemos o Teu santo, poderoso e glorioso nome nesta noite. E rogamos que ao Senhor, meu Deus, que é o nosso socorro, o Senhor é bem presente nas nossas tribulações, que nos tome em Tuas poderosas e benditas mãos e opere o favor dos céus em nossa vida, nos restituindo, meu Pai, o ânimo, o vigor espiritual. Meu Deus, dando uma fé viva, verdadeira, vibrante, uma fé retumbante. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, aonde atravessamos, meu Pai, vales escabrosos, enfrentamos, meu Pai, muitas vezes a morte frente a frente, a morte espiritual, às vezes a morte física também, mas o Senhor tem nos sustentado pela força do Teu poder. Rogo ao Senhor, pelos meus amados e queridos ouvintes, que o Senhor derrame, meu Pai, porção dobrada do Teu Espírito, renove a expectativa de vida no Senhor, renova, meu Pai, meu Deus, a fé. Cuida dos enfermos, meu Pai, da irmã Josefa, do João Tibúrcio, a Esté Mateus, da Vilma Mateus, da irmã Maria Pedra, da irmã Lúcia, da irmã Maria Francisca, da Eunice, João Amorim, Maria Bárbara, Valdivina, Antônio, da Raquel, da mãe da irmã Fátima, da mãe da irmã Sebastiana, da irmã Antônia. Cuida dos enfermos, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, cuida de nós de maneira, meu Pai, sobrenatural, graciosa e poderosa. Renova a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa expectativa no Senhor, para a glória do Teu santo nome. Cuida do Teu povo, meu Pai. Cuida do Brasil, cuida dos brasileiros, cuida da nossa nação. Cuida ali dos Estados Unidos, que está vivendo, meu Pai, esse momento, meu Pai, de tantas tensões. Um ato covarde de um não justifica a covardia de tantos outros. Que o Senhor esteja, meu Pai, intervindo nas nossas vidas, meu Deus, dando direção para nós.
Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Renova a nossa fé, Deus, e não nos deixe desistir, porque o Senhor não desiste de nós. Assim é que nós não desistiremos e permaneceremos até o fim. E eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua família, grandemente e poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.